Prontinho, gente. Vamos iniciar a nossa leitura, né, dessa manhã, dando aí as boas-vindas aí a quem está chegando, né? O presbítero Zé Carlos chegou aí também, graças a Deus. Seja Bom dia. bem-vindo, Zé Carlos. Bom dia. Nós vamos ler aqui Salmo 51, de 16 a 19, né? Então, eu vou fazer a leitura aqui. Diz assim, é o finalzinho, né, do Salmo, nós estamos meditando nele já há algumas semanas, e aí os últimos versículos trazem o seguinte: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Então, a última parte do Salmo 51, como a gente tem dito, né? E aí a gente sempre coloca isso, especialmente porque quem acessa pelo canal, às vezes pode acessar ali um vídeo, ou esse vídeo isolado dos demais, mas a gente está aqui olhando para esse Salmo 51, porque a gente está estudando os salmos chamados penitenciais, são salmos que falam sobre as experiências de arrependimento do povo de Deus, né? Os servos de Deus buscando a Deus em arrependimento. Então a gente está tendo a oportunidade de meditar nesses temas, né, que têm relação com esse tema, com esse assunto geral da penitência ou do arrependimento, né? Então estamos tendo a oportunidade de meditar sobre a realidade do pecado, a gravidade do pecado, também qual o remédio que Deus propõe, né? Qual é a solução que Deus nos dá para a gente resolver essa questão do pecado. Começamos olhando para o Salmo 51, mas esses salmos penitenciais são o Salmo 6, 32, 38, além do 51 que a gente mencionou, também o 102, 130 e 143. Esse Salmo 51 foi o salmo que Davi escreveu ali sob o peso da transgressão dele, depois de ter cometido o pecado com Batseba, e a gente tem aí o registro, a gente está acentuando desde o último encontro, né, de que Davi foi perdoado por aquele pecado, né? Ele pediu perdão, né? Em seguida recebeu o perdão. Em 2 Samuel 12, 13, a gente lê: então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. E a gente meditou a última vez sobre a gratidão. Então, temos aí nesse salmo, né, de certa forma, o registro da confissão de pecado, depois o perdão e restauração, por fim, a gratidão, e logo depois, então, dessa experiência, né, logo depois de expressar sua gratidão nos versículos anteriores, Davi vai sendo encaminhado para 3 entendimentos. Então, ele termina esse salmo com 3 entendimentos que vale a pena a gente conhecer. O primeiro é esse entendimento de que, após toda essa experiência, né, ou seja, dele confessar o pecado, dele receber o perdão, dele obter restauração, e agora, então, sentir-se grato diante de Deus, ele entende o seguinte: apesar de Deus ter prescrito as cerimônias, Deus não requer apenas as cerimônias, né? O interesse de Deus é no adorador, é no coração. Então, a gente tem todas essas cerimônias prescritas, né? Com relação a culto, com relação à adoração. É por isso que, nesse último momento, todos esses entendimentos de Davi têm relação com adoração. Então, ele termina o salmo falando de adoração. Acho muito bonito isso. Começa falando de pecado, termina falando de adoração, né? E nesse entendimento agora que ele vai tendo sobre adoração, ele percebe isso. Deus prescreveu aquelas cerimônias, os sacrifícios do Antigo Testamento, mas as cerimônias, na verdade, não são um fim em si mesmas, né? Deus requer mais do que as cerimônias. O interesse de Deus é no coração do adorador. É isso que ele diz nos versos 16 e 17.
pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu os daria, não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Então, o foco aí é exatamente esse, de que o olhar de Deus, ele transcende a cerimônia, né? Ele vai ao adorador e ele recai sobre o adorador. E, na verdade, o olhar de Deus é um olhar impressionante, porque ele não apenas enxerga o exterior do adorador, ele enxerga o coração do adorador. Então, por mais que às vezes a gente consiga fazer um teatro, né, diante dos homens da nossa religiosidade, né? Então você ali pode fazer um olhar diferente, um rosto diferente, cantar diferente. É interessante a gente ver algumas pessoas que até na hora da oração mudam até o tom de voz, né? A pessoa fala normal, quando ela vai orar, de repente ela faz um vibrato, assim, né? Uma entonação mais emocionalista, de, nossa, isso aqui é oração espiritual, né? Mas Deus, ele está lá olhando, ele vê o coração. Então, Deus já falou, esse indivíduo aí está fazendo um teatrinho, né? Jesus fala muito sobre isso no Sermão do Monte, quando ele diz, olha, quando a devoção de vocês tem que ser para Deus, ele que vê em secreto, ele está vendo o coração de vocês, e essa é a ideia de Davi. Deus está colocando, dando a ele esse entendimento de que o resultado final de uma vida, de uma caminhada com Deus, a culminação dessa caminhada com Deus é realmente a prática da adoração, e nessa prática, quando a gente se apresenta diante de Deus para adorar, Deus vai ver o nosso coração. É interessante, o primeiro registro que a gente tem na Bíblia lá de pessoas apresentando ofertas, né? Em Gênesis 4, 3-5, traz as ofertas. A gente tem ali Caim e Abel apresentando as ofertas, e o texto diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, e aí o texto diz: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Então, não é só Deus se agradando da oferta, mas Deus se agradou de Abel, da pessoa de Abel. Ou seja, Deus viu o coração de Abel, não apenas as ofertas. Muita gente fica discutindo a mecânica da oferta, né? Não sei se você já viu essas discussões aí quando vão estudar essa passagem de Abel. Não, Abel foi recebido porque era um sacrifício de sangue, né? Era das primícias do rebanho, mas Caim era das hortaliças, sei lá, aquilo que ele trouxe lá do campo, e Deus só aceita sacrifício de sangue, etc. Mas o texto nem em nenhum momento fala dessa questão da mecânica ou do objeto, né, oferecido, né? Parece que a ênfase do texto é muito maior no sentido de que Deus se agradou de Abel e da oferta, da pessoa e da oferta. E lá adiante diz assim, que Deus diz assim, que de Caim e de sua fé e de sua oferta Deus não se agradou. Então Deus olha o coração, e a explicação que o autor de Hebreus dá desse episódio, lá em Hebreus 11:4, é o seguinte: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Ou seja, Deus recebeu o sacrifício de Abel porque o sacrifício de Abel foi oferecido pela fé. Ou seja, Abel se apresentou diante de Deus com fé salvadora, com confiança, né, em Deus como Redentor, como Senhor da sua vida. Então foi nesse sentido que a oferta de Abel foi acolhida por Deus, né? Então, esse é o primeiro entendimento que Davi tem nesse momento, né? Ele foi perdoado por Deus, foi restaurado, o coração dele está grato, e ele vai perceber isso. As cerimônias foram prescritas, Deus é o Senhor sobre elas, né? Desde o Antigo Testamento ele as prescreveu, mas na hora de nós nos apresentarmos diante de Deus, o interesse maior de Deus é no adorador, é no coração do crente. Essa é a percepção de Davi. Ele também chega a um segundo entendimento. Ele vai perceber o seguinte, né, que após tudo que ele experimentou, né, aquela confissão de pecados, o perdão, a restauração, agora a gratidão no coração, ele percebe o seguinte, que todo o povo da aliança carece também do favor de Deus.
ele vai dizer no verso 18: faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Eu acho isso bem bonito, né? Ou seja, Davi tem uma percepção nessa hora da restauração, diante do Senhor, que essa experiência, né, de caminhar com Deus, de conhecer a Deus, de ser perdoado, restaurado por Deus, ela não deve ser apenas uma experiência individual, mas ela aponta para uma bênção que tem que ser corporativa. Isso é muito interessante, porque a nossa tendência, e não é errado necessariamente isso, é a gente perceber o pecado como uma falha individual, né? E aí, então, cada indivíduo, cada pecador apresenta a sua confissão diante de Deus e pede perdão individualmente a Deus, mas a Bíblia fala muito sobre a gente pedir a bênção de Deus, não apenas sobre nós, mas sobre todo o povo, sobre os nossos irmãos, sobre toda a igreja. Então, nesse sentido, essa ideia de orar, né, pelo perdão do povo é uma prática que aparece algumas vezes na Bíblia. Por exemplo, lá em Daniel 9, 7 e 9, nós temos Daniel orando assim: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. Então, essa oração de Daniel, ela apresenta um exemplo significativo disso, né? De um servo de Deus que não está orando só pelos próprios pecados, ele está orando pelos pecados da nação, orando pelos pecados do povo, e pedindo: Deus, tem misericórdia do povo, tem misericórdia da nossa igreja, tem misericórdia dos meus irmãos também. A gente estudou o Pai Nosso, e o Pai Nosso diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, e perdoa-nos, no plural, ou seja, nós estamos pedindo o perdão por todos nós, por toda a igreja. Então, não é só uma ênfase individual ou individualista, né? Mas é uma ênfase também corporativa, como um corpo. E é nesse sentido, então, que todo o povo de Deus precisa ser perdoado, todo o povo de Deus precisa de restauração contínua, todo o povo de Deus precisa dessa experiência para poder apresentar-se diante de Deus com gratidão, né? E com todos aqueles benefícios da gratidão que são colocados lá nos versículos anteriores. É nesse sentido que nós temos Davi, então, com essa convicção agora arraigada, né? O povo da aliança toda carece do favor. Daí ele diz no verso 18: faze bem a Sião segundo a tua boa vontade e edifica os muros de Jerusalém. E, por fim, né, o terceiro entendimento de Davi é o seguinte: ele vai compreender que esse conjunto, né, de experiências, né, ou seja, adoradores de coração, adoradores que cultuam certos de que foram perdoados, de que foram restaurados, né, adoradores que se derramam em gratidão sincera, esse povo da aliança que adora nos termos da aliança, isso sim é do agrado de Deus. Ele percebe o quanto que isso é do agrado do Senhor. No verso 19 ele diz: então, ou seja, depois de Deus haver feito bem a Sião, né, derramar graça não apenas sobre Davi, mas sobre todo o povo, ele diz: então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Ou seja, depois de tudo isso é que as cerimônias serão aceitáveis, serão agradáveis a Deus, né? Quando Deus verificar que quem oferece as cerimônias é o povo que experimentou realmente, que se apresentou diante de Deus confessando o seu pecado, que recebeu de Deus o perdão do pecado, que foi restaurado, revitalizado e agora com gratidão se consagra a Deus e agora conta com a bênção de Deus, essa chamada bênção pactual, a bênção da aliança, da redenção aplicada sobre o seu coração. Deus, então, se agrada disso. E é muito interessante a gente perceber, né, que isso parece ser a grande finalidade. Por que é que Deus perdoa Davi? Por que é que Deus faz bem ao seu povo? É para que agora
o seu povo possa cultuá-lo devidamente e para que Deus possa se agradar do culto do seu povo. O nosso breve catecismo ele já explica desde o início ali na primeira pergunta, né, quando a gente encontra a questão: qual é o fim principal do homem? Então a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. A ideia da Escritura é que essa é a nossa finalidade primeira e última: glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Nós vamos aprendendo a fazer isso aqui, e nós precisamos entender que esta é a experiência que nós teremos na eternidade, né? O fim da redenção é a adoração. Jesus fala sobre isso quando ele está conversando com a samaritana, e ele fala, então, né, que Deus, então, deve ser adorado em espírito e em verdade. Em determinado ponto da conversa, lá em João 4:23, Jesus diz assim: são estes que o Pai procura, né? É a ideia de que toda obra de Deus, tudo isso que a gente chama de obra de missão, evangelização, né, de trazer pessoas, o objetivo é, na verdade, agregar verdadeiros adoradores. Deus procura esses verdadeiros adoradores. É isso que ele procura. Por que o pecado tem que ser abandonado? Porque o pecado atrapalha a adoração, né? Ele nos afasta de Deus, ele nos afasta da verdadeira adoração. Deus procura adoradores que se coloquem diante dele, como Davi se colocou aqui, e confessam as suas falhas, e agora recebem restauração, e agora se consagram a Deus com sinceridade, né? Então, a própria consumação, né? Quando a gente lê a consumação dos séculos ali em Apocalipse, ela redunda nesse grande ato de adoração, né? Está lá em Apocalipse 19, lá em 19 a gente encontra o seguinte, desde o primeiro versículo: depois dessas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então perceba que essa é a adoração final, né? Depois que todo o mal tiver sido varrido do universo, né? E aí diz assim, Apocalipse 19:3, segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Olha quantas vezes tem a palavra aleluia nessa passagem. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, e os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo o quê? Olha só, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, esse registro, né, dessa visão de João em Apocalipse 19 é digno da nossa atenção, porque mostra isso. Depois de realizado o juízo final, né, a resposta que os crentes darão a Deus será essa grande resposta de adoração, né? Isso que a gente chama de bodas do Cordeiro vai ser realmente esse grande momento de festa, né, em que a gente vai celebrar diante da presença de Deus. Então, isso nos ajuda a compreender essa importância prática dos salmos penitenciais, né? Esses chamados salmos de arrependimento. Eles, às vezes, não são muito agradáveis de você ler, porque eles todos vão nos ajudar a compreender o quanto nós somos pecadores, é isso, né? E o quanto a gente precisa de arrependimento. Mas, ao mesmo tempo, é a partir desse passo, né, do arrependimento e dessa experiência do arrependimento, e daí, então, a confissão, o perdão, a restauração, né, a nossa gratidão nos consagrando a Deus, é que nós vamos sendo configurados para a vida eterna, né, para aquele grande
momento de exultação final no culto a Deus que será dado nas bodas do Cordeiro e na vida cotidiana no céu, que vai ser uma vida de adoração. Então, Deus nos criou para sermos verdadeiros adoradores, mas a grande questão é que não há um vero culto sem confissão, sem perdão, sem restauração, sem gratidão, né? É por isso que Davi começa esse salmo, vamos dizer assim, lá no oitavo subsolo, né, da experiência humana, né, entristecido demais por causa do pecado, dos pecados cometidos, confessando-se ali, lamentando diante de Deus, e termina falando então sobre Deus sendo adorado e Deus recebendo e se agradando da adoração oferecida por todo o seu povo, né? Então, que Deus nos conduza realmente a essa sinceridade na vida com Deus, no sentido de confessarmos a Ele os nossos pecados, de suplicarmos a Ele por restauração, né? Por santificação, por consagração verdadeira, para que possamos continuar caminhando com Ele em verdadeiro culto, né? Nós vamos orar sobre isso já daqui a pouquinho. Vamos abrir agora um espaço aqui para pedidos de oração. Então, se você tiver algum pedido, é hora de você compartilhar o seu pedido para que a gente esteja orando pelos pedidos.